A graça e a paz do Senhor esteja em seu coração. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós estamos na terceira parte, onde nós estamos falando dos detalhes adicionais do livro de Apocalipse. Lembra que o livro de Apocalipse ele pode ser dividido em duas partes. Do capítulo 1 até o capítulo 11, nós temos a conclusão da redenção do homem. Então, os selos já foram abertos, as trombetas foram tocadas, as taças foram derramadas. Então, o reino de Deus foi estabelecido, e aí novos céus e nova terra, até capítulo 11 de Apocalipse. O que temos a partir do capítulo 12 são detalhes adicionais para aprofundar o nosso conhecimento, o nosso entendimento acerca das coisas que já aconteceram. Então, na última aula, nós falamos acerca dos sinais. Não é? Falamos do sinal da mulher, né, no capítulo 12, e que é a totalidade do povo de Deus. Falamos do dragão, que é próprio Satanás, o acusador dos irmãos, mas nós vencemos pelo sangue do Cordeiro, não é verdade? E também falamos acerca do filho varão, que acreditamos ser a igreja vencedora, os vencedores que saiu, então, da mulher e foi arrebatada. E aí, então, a mulher fugiu para o deserto, não é? Onde Deus sustentou por 1260 dias, o tempo da grande tribulação, e nós vemos a perseguição do dragão ali à igreja e também aos judeus, né? Aqueles que guardam os mandamentos, os judeus, e aqueles que têm o testemunho de Cristo, que é a igreja. Bom, e agora, hoje, nós vamos compartilhar o capítulo 13, e nós vamos falar acerca do anticristo, falso profeta e a marca da besta. Tenho certeza que o Senhor vai ministrar ao seu coração. Eu gostaria então de primeiramente falar acerca da besta que emerge do mar e que nós acreditamos ser o anticristo. Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 1, diz assim: Vi emergir do mar, lembra disso, do mar, uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Também, grave isso aí, 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia, ok? Então, veja o que então diz, essa besta, ela emerge do mar, mas o que a palavra de Deus diz acerca do mar? O que é esse mar? A gente pode ver lá em Apocalipse 17, versículo 15, que a própria Bíblia explica a Bíblia. Falou-me ainda as águas que viste, onde a meretriz está assentada. São povos, multidões, nações e línguas. Então veja, esse mar, então, ou essas águas representam povos, multidões. Então veja, o anticristo, ele virá das nações, ok? É esse governante mundial que virá sobre as nações. O outro texto da palavra de Deus está lá no versículo 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam o reino, mas recebem a autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então veja, os 10 chifres representam então essas 10 nações, que vão se unir no tempo do governo do anticristo. Então veja tanto que é precioso. A palavra de Deus, ela é tremenda e ela mesmo explica a própria Bíblia, o significado de cada uma delas. Bom, mas para que a gente entenda melhor o livro de Apocalipse, nós temos que voltar então para o livro de Daniel. Como nós já falamos aqui, Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento e lá já tem características daquilo que nós podemos ver nesse livro. Mas, continuando aqui o texto ainda de Apocalipse, olha o que a Bíblia diz, versículo 2. Do capítulo 13, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão, e deu-lhe o dragão seu poder e seu trono e grande autoridade. Então é nesse momento que a gente pode fazer a alusão, ou podemos ir para o livro de Daniel, porque ali vai mostrar também esses animais, ok? Vamos lá falar acerca do sonho dos 4 animais que Daniel viu. Daniel 7, versículo 3, preste atenção. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar.
O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo. Veja que os mesmos animais que estão lá em Apocalipse estão aqui também. E tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado o domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Lembra disso? Dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés os que sobejavam. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres? Tinha 10 chifres, ok? Veja que nada na Bíblia está por acaso. Então, com certeza, esse último animal tem a ver sim com o governo do anticristo, ok? Mas vamos ver o que isso significa, ou o que nós entendemos ser cada um desses animais. Vamos lá? Acompanhe comigo aqui. O primeiro animal, o leão, com asas de águia, aponta para o Império Babilônico, que foi ali do ano 606 a 538, por volta ali de antes de Cristo, ok? Nós sabemos que o Império Babilônico é que dominou ali a Israel e levou cativo, ok? Durante 70 anos. O segundo animal, o urso, com 3 costelas entre os dentes, aponta para o Império Medo-Persa, que governou ali de 538 a 331 a.C. Então o urso ele sai do leão, como o Império Persa saiu do babilônico, ok? O terceiro animal, o leopardo, com 4 cabeças e 4 asas, é o Império Macedônio, que vai ali de 331 a.C. até 168 a.C. Esse império foi dividido entre os seus 4 generais após a morte de Alexandre o Grande. Isso está na história, ok? E por fim, o 4º animal é uma fera com 10 chifres e dentes de ferro, apontando para o Império Romano, que foi do ano de 168 a.C. a 476 depois de Cristo. Então veja, nada está por acaso na palavra de Deus, e eu creio que tudo está se cumprindo como já foi profetizado. Então lá atrás foi profetizado acerca desses reinos, e esses reinos vieram. E é interessante que depois do romano não teve outro reino, mas virá o reino que vai, restaurado do romano, né, o governo romano, o Império Romano, no final, que será o governo do anticristo, ok? Bom, mas nós temos aqui a imagem aqui, talvez para você ter uma visão talvez parecida dessa imagem, desse sonho que Daniel teve. Essa é uma estátua, foi doada para a ONU, está lá em Nova York, ok? Certamente fazendo alusão aí a esse sonho de Daniel aqui na palavra de Deus, ok? Bom, depois nós temos um outro acontecimento também em Daniel, que é a estátua de Nabucodonosor, do sonho que ele teve. Então, ele teve um sonho, ficou muito assustado com esse sonho, pediu para que os seus sábios, seus encantadores e ali aqueles que detinham a sabedoria daquela época, que interpretasse o sonho. Mas que ele falou que não iria falar o sonho, mas que eles dessem o sonho e a interpretação. E como ninguém conseguia, ele falou: então vou matar todos os sábios aqui do meu reino. Foi então que Daniel ficou sabendo, que também era um sábio ali do Império Babilônico. E ele então falou: não,
espera que eu vou orar e Deus vai mostrar o sonho e a interpretação dele. E foi isso que aconteceu. Bom, e Daniel então chega para Nabucodonosor e ele então diz, olha o que a Bíblia diz, Daniel 2, a partir do versículo 29. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disso. Aquele, pois, que revela mistério, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesse as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, eis aqui uma grande estátua, essa que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a tua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, olha o ferro aí, os pés de parte de ferro e em parte de barro. Quando estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, as quais se fizeram como a palha das eiras no estio. E o vento os levou, deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Veja, e aqui está essa estátua que Nabucodonosor teve do sonho, ok? A visão que ele teve. E então o ouro, está ali a cabeça, ali o peito ali de prata, quadril de bronze, as pernas de ferro, e aqui embaixo temos tanto o ferro quanto o barro, ok? Então, bom, vamos ver então qual foi a interpretação que Daniel dá. Daniel 2, 37 diz assim: Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então já começa a explicação. Você é o ouro, representado pelo ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, não é? E nós vimos que é o Medo-Persa. E um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra, que é o Império Macedônio. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto aos que viste dos pés e dos artelhos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será este um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, ou seja, aliança, fará aliança, o anticristo, ok? Mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído, o reino de Cristo que virá, aleluia! Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre, aleluia! Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. E eu vou voltar aqui agora na estátua, naquilo que nós já mostramos. Então, o ouro aponta para o Império Babilônico. A prata aponta para o Império Medo-Persa. O bronze aponta para o Império Grego. O ferro para o Império Romano.
e o ferro e barro vai ser o Império Romano restaurado. Isso vai acontecer ali no tempo do governo do Anticristo. Veja que a palavra de Deus ela é viva. Veja que Deus faz segundo aquilo que Ele prometeu. Aquilo que Ele falou é certo que se fará. Tudo isso foi acontecendo ao longo da história. A história provou que Cristo já havia dito, o que Deus já tinha estabelecido que iria acontecer. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, e só nos dá mais fé para saber que de fato o Senhor Jesus está voltando e nós estamos aguardando, esperando por Ele, porque Ele está vindo, aleluia, glória a Jesus. Bom, vamos voltar então ali para Apocalipse capítulo 13 e continuar o nosso entendimento acerca então da besta que emerge do mar, que é o anticristo. Então vamos falar da adoração à besta. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Apocalipse 13, versículo 3. Então uma de suas cabeças, como golpeadas de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta, e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então veja, aqui o anticristo vai ser de fato morto. Nós acreditamos no atentado que vai acontecer contra ele, e ele vai de fato ressurgir, ele vai reviver. Isso vai ser glorioso. Então começarão a adorar a esse homem, a esse anticristo, ok? Então nós vemos que mais à frente esse anticristo, ele tem um número, né? A marca do seu número, que é 666, ou seja, o 6 é o número do homem, então 666 é o número completo do homem. Então haverá a adoração do homem. Por isso que nós já falamos aqui em outro momento do nosso curso, como que vai ser a ação do anticristo e como vai ser a mensagem do anticristo no tempo do fim. Com certeza cada dia mais humanista, colocando o homem no centro. E então quando essas coisas acontecerem, como esse milagre acontece, então certamente as pessoas vão se voltar ainda mais para o culto, para a adoração desse homem, do anticristo. Ok? Então certamente vai ter uma capacidade extraordinária. Bom, com relação aos feitos da besta, do anticristo, vamos continuar lendo, Apocalipse 13, versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, 3 anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, o templo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse, ou seja, vai ter cristãos aqui no tempo da grande tribulação. Esses santos são crentes. Deus se lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, aqui nós vemos como que o diabo, através do anticristo, vai agir. Ele vai proferir blasfêmias, ele vai falar contra o Altíssimo, ele vai falar de uma maneira desrespeitosa, ele vai falar de uma maneira arrogante, e é isso que nós vemos em Daniel. Daniel, no capítulo 7, nós vemos que também faz muita menção acerca do anticristo, ok? E eu vou mostrar para você o que a Bíblia diz. Então lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 20 e 21, olha o que a Bíblia diz. E uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros, eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, ok? Então eles falavam contra Deus, pelejavam contra os santos, são as mesmas características que nós vimos em Apocalipse. É impressionante como esses dois livros se encaixam, porque é a palavra de Deus, já havia sido profetizado e vai se cumprir, ok? Um outro texto da palavra de Deus, lá em Daniel 7, versículo 25, diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, ou seja, essa perseguição contra o povo de Deus, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Então aqui a gente vê claramente o que a palavra de Deus diz que vai acontecer,
Então ele vai falar contra Deus, vai magoar os santos, não é? do Altíssimo, e vai então agir contra o povo de Deus durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas tenho certeza que nesse tempo também o reino de Deus vai ser pregado, a verdade do reino que está vindo, do reino eterno vai ser pregado, e muitas pessoas vão ser salvas em nome do Senhor Jesus. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus 24, 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então veja que vai ter um evangelho, não é, do reino sendo pregado, diferentemente do reino ou do evangelho da graça, mas sim do reino, porque vai haver um reino destruidor na terra, mas vai haver então a pregação acerca do reino que está por vir, que é o reino de Jesus. E eu creio que aqui vai ser o maior avivamento de toda a terra, antes que o fim de fato venha, né, e Deus estabeleça o seu reino aqui, vai haver esse evangelho do reino sendo pregado, e com certeza milhares, milhões de pessoas vão se render a Cristo nesse tempo. Isso que eu acredito particularmente, ok? Bom, mas quem serão os adoradores da besta? Vamos ler lá em Apocalipse 13, o 8 e o 9. E adorá-la-ão todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Presta atenção, vou ler novamente. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Então haverá sim adoração à besta, mas quem que vai adorar a besta? Aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida. Isso tem que ficar muito claro. Por quê? Porque uma das questões que eu mais ouço acerca desse assunto é que, pastor, mas então se parte da igreja vai subir e a outra ficar, imagina se eu fico e eu não posso comprar ou vender se eu não usar a marca da besta, se eu não tiver a marca da besta, será que eu vou usar? Não. Nós vamos falar ainda nessa aula sobre a marca da besta. Mas você, se ficar, eu acredito que não vai ficar, ok? Mas se ficar, saiba de uma coisa, não, a marca da besta sempre está associada à adoração, ok? E então, você não vai adorar o anticristo, por quê? Porque aqueles que já foram escritos no livro da vida, não vão adorar a besta. Está escrito, eu li para você. Então só vai adorar a besta aqueles que são ímpios, ok? Está claro aí? Então você que tem o Espírito de Cristo, com certeza vai adorar a Deus sempre. Adorar a Cristo, mas não a besta, ok? Agora, bom, quem será e de onde virá a besta, né? Então vou falar aqui aquilo que eu acredito, ok? Eu acredito que o anticristo será fruto de uma clonagem humana. Bom, por que eu particularmente acredito nisso? Porque lá em Gênesis, no capítulo 6, diz que uma carne ou um tipo de ser se uniu com outro tipo, nós já falamos isso, e gerou então os Néfilins, um outro tipo de ser. E particularmente esses anjos estão presos, como a Bíblia diz, e eu não acredito que isso vai acontecer dessa forma ou dessa maneira. Mas particularmente eu acredito que um novo ser, uma nova criatura vai ser gerada nesse tempo, ok? E eu acredito que seja a clonagem humana. Por quê? Porque vai ser fruto da ação do inferno no homem, ok? Para que o homem produza o próprio homem. E lá em Gênesis 6, diz que o meu espírito não girá para sempre no homem, porque esse é carnal. Então eu acredito que o homem vai criar um novo ser, que vai possuir, vai ter o corpo, vai ter a alma, porém não vai ter o espírito humano. Nesse ponto, o Espírito Santo não vai poder agir. Por quê? Porque o Espírito Santo nos convence no nosso espírito,
E ele habita no nosso espírito. Então eu acredito que vai surgir um novo tipo de ser aí na terra. Assim como já tem também aí as plantas transgênicas com modificação genética, que são resistentes a tempos, a insetos, assim também vai fazer com o homem. Hoje, você já sabe, isso já é bem divulgado aí, a clonagem de animais, né? Há anos atrás a ovelha Dolly ficou famosa, então hoje já existe a clonagem, por exemplo, de cachorros, né? O novo presidente da Argentina, por exemplo, ele tem 5 cachorros clonados, um cachorro que ele tinha. Veja, então há muita, vamos dizer, tecnologia e sabedoria para fazer isso. E eu acredito que vai ser também uma clonagem, o anticristo, humana, ok? Bom, é minha opinião, e quando eu falo a minha opinião, é apenas a minha opinião, você pode descartá-la, ok? Mas na minha visão, é isso que vai acontecer, ok? Um novo ser vai ser criado. Bom, e de onde virá a besta? Eu acredito particularmente que o anticristo virá de um povo árabe. Então isso que eu acredito particularmente. Por quê? Porque o anticristo, ele vai precisar fazer uma aliança com Israel. E então ele vai ter que ter acesso ao mundo árabe, porque o mundo árabe quer destruir Israel. Então vai ter que ser uma pessoa que vai produzir essa unidade. Não é? Se não for de fato um árabe, mas de influência no mundo árabe. Porque tem que haver ali uma aliança. Por quê? Porque onde Israel quer construir o tabernáculo, né, o templo, na verdade, está a cúpula dourada, que é de domínio muçulmano, árabe. Ok? Então, aquilo ali precisa sair dali. Antes eu achava que seria numa guerra, ia se destruir aquilo, mas não será, certamente. Por quê? Porque eu acredito que vai haver uma aliança tamanha que um dos acordos vai ser remover a cúpula dourada dali para o estabelecimento do templo naquele lugar e o início do sacrifício. Uma vez que tem o templo e inicia o sacrifício, iniciou os 7 anos do governo mundial do anticristo. Mas particularmente, eu acredito que antes disso a igreja vencedora será arrebatada, ok? Então, eu acredito nisso. Essa é a minha opinião, mais uma vez. Então, você pode acreditar como você bem entender que seja o anticristo, mas eu acredito que vai ser fruto de uma clonagem e virá de um povo árabe, ou pelo menos de uma influência muito forte no meio árabe, também, claro, nos outros povos, para que haja essa unidade. Mas lembra que o anticristo vai ter ali 10 chifres, que são 10 nações que vão se unir para que criem um governo mundial. Okay? Isso vai acontecer. Não deixe de seguir o pastor Marcos Nogueira no Instagram, @marcosnogueira.usa.